Meu relato é simples e breve. Escolhi acampar nas férias do meu trabalho. Eu precisava da natureza, sentir o cheiro das árvores, a brisa fresca e, principalmente, me afastar do ritmo estressante da cidade. Por muito tempo, a correria do cotidiano me consumiu, e eu mal conseguia respirar. A ideia de uma floresta isolada me parecia perfeita. Longe do barulho, da poluição, dos rostos sempre apressados e dos compromissos inescapáveis. Ao chegar, a sensação foi quase imediata. A calmaria envolveu-me, e tudo ao redor parecia convidativo. Montar minha barraca em uma pequena clareira no meio das árvores altas, sentir o vento balançar as folhas, tudo parecia me devolver um pouco de paz. A quietude do local era profunda, mais do que eu esperava, mas na hora isso me pareceu exatamente o que eu precisava. Um lugar onde o silêncio poderia finalmente acalmar minha mente cansada. No entanto, à medida que o tempo passava, aquele silêncio tão desejado começou a me incomodar de uma forma estranha. Ao cair da noite, a floresta que antes parecia acolhedora, agora estava envolta em uma quietude quase sobrenatural. Eu esperava ouvir o farfalhar das folhas, o som de pequenos animais se movendo, o canto distante de pássaros noturnos, mas não havia nada. Apenas um vazio absoluto. Me acomodei na minha barraca, mas a ausência de sons era perturbadora. Era como se a própria floresta estivesse segurando a respiração, esperando por algo. Tentei me convencer de que era apenas o isolamento me pregando peças, que logo acostumaria meus ouvidos à tranquilidade. Porém, a sensação de estar sendo observado começou a me invadir. Uma sensação súbita e irracional, como se entre as árvores houvesse olhos invisíveis, vigilantes, atentos a cada movimento que eu fazia. Mas eu tentei ignorar, fechando os olhos para descansar. No meio da noite, fui abruptamente arrancado do sono por um som estranho. Algo estava se movendo do lado de fora da barraca. Meus olhos se abriram de repente, e fiquei imóvel, tentando escutar melhor. No início era sutil, como folhas sendo arrastadas. Depois, um ruído mais nítido, como se algo estivesse raspando contra o tecido da barraca. O coração começou a bater mais rápido, e uma onda de ansiedade me percorreu. Por um momento tentei racionalizar. Talvez fosse o vento, ou algum animal pequeno, mas não havia vento, e o som era contínuo, metódico. Peguei minha lanterna com mãos trêmulas, mas assim que a liguei, a luz começou a piscar. Eu mal conseguia enxergar, o que aumentava ainda mais meu pavor. A cada piscada da lanterna, sombras entre as árvores pareciam se mover, tornando o ambiente ainda mais opressor. Saí da barraca para investigar, sentindo o ar frio da noite envolver meu corpo. Mas lá fora não havia nada, ou pelo menos nada visível. A floresta estava envolta em escuridão, e o silêncio voltou, mais intenso do que antes. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Parecia que a floresta estava esperando por algo, ou alguém. A tensão que sentia era insuportável. Cada segundo naquele silêncio denso parecia esticar o tempo de maneira sufocante. Sabia que não conseguiria passar o resto da noite ali, dentro da barraca, cercado por aquela sensação opressiva de ser vigiado. Sem pensar duas vezes, decidi correr. Peguei apenas a lanterna e comecei a correr floresta adentro, acreditando que poderia, de alguma forma, encontrar um lugar onde o peso daquela presença desaparecesse. Mas quanto mais corria, mais desorientado me tornava. As árvores ao meu redor pareciam iguais, formando um labirinto natural que me impedia de saber para onde estava indo. A lanterna piscava de novo, iluminando brevemente os troncos das árvores. Foi então que vi marcas, símbolos gravados profundamente nas cascas, sinais que não estavam lá antes. As sombras entre as árvores agora pareciam se mover de verdade. Eu ouvia sussurros, distantes no começo, mas logo ao meu redor. Não havia vozes claras, apenas murmúrios constantes, como se a própria floresta estivesse falando entre si, conspirando. Minhas pernas começaram a ceder de exaustão, mas eu não podia parar. Cada vez que olhava para trás, sentia que estava sendo seguido, embora nada de concreto pudesse ser visto. A única certeza que tinha era de que não estava mais sozinho. Finalmente, após correr desesperadamente, encontrei uma pequena clareira. A luz da lua parecia mais brilhante ali, e por um breve momento senti o ar leve novamente.
O silêncio ainda era profundo, mas diferente, menos opressivo. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Olhando ao redor, vi que os símbolos gravados nas árvores se distanciavam, como se eu tivesse saído de seu alcance. O perigo parecia ter ficado para trás, na escuridão da floresta. Ainda assim, algo me dizia que eu havia sido poupado, não salvo. Ao retornar, a floresta ficaria comigo, em meus pensamentos, em meus sonhos. Eu voltava para casa depois de uma longa reunião de negócios. A estrada deserta serpenteava entre colinas e florestas escuras, e o silêncio da noite era quase relaxante. O som dos pneus deslizando pelo asfalto e o vento fraco do lado de fora me mantinham em uma tranquilidade estranha, até que, sem aviso, o volante travou. Tentei girar, mas nada acontecia. O carro estava fora de controle. Desesperado, pisei no freio, mas era tarde demais. Saí da estrada em uma curva e o carro despencou por uma encosta, batendo em arbustos e árvores antes de parar em um bosque. O motor morreu, e a escuridão ao redor parecia me engolir, deixando apenas o som do vento. Eu estava atordoado, mas sem ferimentos graves. O cinto de segurança estava preso, e depois de algumas tentativas frustradas, consegui soltá-lo. O carro parecia afundar na escuridão densa do bosque. Quando finalmente saí do veículo, fui recebido por um silêncio pesado, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas. O ar ali era diferente, pesado, como se estivesse parado. A estrada parecia muito longe, e as árvores ao meu redor eram altas, densas, bloqueando qualquer vestígio de luz da lua. Respirei fundo, tentando me acalmar. Caminhei alguns passos ao redor do carro e percebi algo estranho nas árvores próximas. Símbolos, gravados de forma grosseira nos troncos. Não entendi o que eram, mas uma sensação de alerta me tomou. A noite parecia cada vez mais hostil. Enquanto eu caminhava ao redor do carro, algo começou a mudar na atmosfera. Primeiro, um som leve, como se folhas fossem pisadas ao longe. Não parecia ser o vento. Fiquei imóvel por um momento, tentando distinguir a origem, mas o som logo cessou. Olhei em volta, sentindo um desconforto crescente. Resolvi seguir em direção à estrada, ou pelo menos tentar. Conforme avançava, algo me incomodava ainda mais. Toda vez que eu me movia, parecia ouvir passos suaves atrás de mim, sincronizados com os meus. Parei novamente, escutando o silêncio se arrastar, e então veio. Um sussurro distante, como se meu nome tivesse sido chamado por uma voz que mal podia ser ouvida. O coração começou a bater mais rápido. Continuei andando, mas logo percebi que estava circulando. Por mais que me movesse, sempre voltava ao mesmo ponto, próximo ao carro. Parado mais uma vez ao lado do carro, minha mente tentava encontrar uma saída, mas nada fazia sentido. A floresta parecia brincar comigo, como se tivesse vida própria. Os símbolos nas árvores continuavam a me incomodar. Resolvi me aproximar para examiná-los de perto, com a luz fraca do farol do carro ainda iluminando parte do bosque. Toquei um dos símbolos com a ponta dos dedos, sem pensar muito. Uma dor aguda percorreu meu braço, como se uma corrente elétrica tivesse me atravessado. Afastei a mão de imediato, ofegante. Quando olhei para o braço, vi algo que fez meu estômago revirar. Marcas, idênticas às que estavam nas árvores, começaram a se formar na minha pele, queimando como cicatrizes vivas. Foi então que ouvi um som pesado, ritmado como passos, passos que se aproximavam rápido. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava correr. Sem pensar duas vezes, me lancei na escuridão da floresta. Os passos atrás de mim ficavam mais próximos, mais pesados. Meu coração martelava no peito e o ar parecia cada vez mais denso, difícil de respirar. Eu corria, tropeçando em galhos e raízes que surgiam do nada. Cada som ao meu redor, o estalar de galhos, o farfalhar das folhas, me fazia sentir como se algo estivesse prestes a me alcançar. Minhas pernas estavam ficando fracas, mas eu não podia parar. A sensação de ser caçado era avassaladora. O som dos passos atrás de mim era quase constante agora, como se a presença estivesse a poucos metros. Em meio ao desespero, avistei uma luz distante. Minhas forças se renovaram.
e corri com tudo que tinha em direção à estrada, o único sinal de esperança. Quando finalmente cheguei à estrada, desabei de joelhos, exausto. O chão frio sob minhas mãos parecia real demais, e por um breve momento, acreditei que estava a salvo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, mas algo ainda estava errado. Ao olhar para meus braços, o alívio desapareceu. Os símbolos da floresta continuavam lá, se espalhando pela pele como queimaduras recém-marcadas. A sensação de estar sendo vigiado não havia sumido. O silêncio ao meu redor não era reconfortante. Pelo contrário, era opressor. Levantei-me, cambaleante, olhando ao redor, mas a estrada estava vazia. Tudo parecia parado, exceto por um som familiar que voltou a encher o ar. Passos, pesados, rítmicos, novamente vindo da escuridão. A luz da estrada não era um porto seguro. O perigo ainda me cercava. De volta em casa, dias depois, as marcas no meu braço lentamente começaram a desaparecer. Ainda me lembrava vividamente daquela noite na floresta, mas aos poucos, o medo foi se dissipando. Cada dia que passava sem ouvir os passos ou ver os símbolos me fazia acreditar que o pesadelo realmente havia terminado. Numa noite tranquila, finalmente consegui dormir sem sobressaltos. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi olhar meus braços. As marcas haviam sumido por completo. Respirei fundo e senti pela primeira vez que estava verdadeiramente livre. O que quer que tivesse me perseguido ficou para trás, naquela floresta. A tarde parecia perfeita quando começamos a trilha. Eu e meus amigos decidimos explorar uma floresta isolada, cheia de trilhas promissoras e longe da movimentação habitual. Nenhum de nós parecia preocupado com o que os moradores locais disseram mais cedo. As advertências sobre a floresta ser traiçoeira à noite foram ignoradas, com risos despreocupados, como se fossem apenas lendas sem fundamento. O sol ainda estava alto, e a atmosfera era de leveza. À medida que caminhávamos, no entanto, percebi que o terreno começava a se distanciar do mapa que tínhamos. O céu, que antes estava limpo, agora dava lugar a nuvens pesadas, e o dia parecia desaparecer mais rápido do que o esperado. O erro só se tornou evidente quando percebemos que havíamos perdido a trilha marcada. Foi nesse momento que tudo começou a mudar, e a noite começou a cair. Com a noite se aproximando, a urgência para encontrarmos o caminho certo aumentava. Nossas conversas diminuíram à medida que a tensão começava a tomar conta. As sombras das árvores, que antes pareciam inofensivas, agora formavam figuras inquietantes ao redor. No silêncio crescente, comecei a notar os detalhes que antes passavam despercebidos. O vento carregava um som quase imperceptível, algo que não conseguia identificar de imediato. Foi então que um de nós tropeçou em algo no chão. Abaixei-me para olhar mais de perto e encontrei um amuleto, parcialmente enterrado sob folhas secas. Era antigo, de aparência desgastada, com símbolos entalhados que eu não reconhecia. Assim que toquei o objeto, um rosnado distante ecoou pela floresta. Ficamos imóveis por um momento, mas rapidamente continuamos andando, tentando não pensar no som perturbador. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquilo era um sinal. Conforme avançávamos, o que antes parecia ser apenas o desespero de estar perdido, começou a se transformar em algo muito mais inquietante. A floresta ao nosso redor, agora completamente envolta pela escuridão, parecia mudar. As árvores pareciam maiores, como se estivessem se aproximando a cada passo. Meus sentidos estavam em alerta, mas era difícil entender o que exatamente estava acontecendo. Às vezes, parecia que as sombras ao nosso redor se moviam, como se algo estivesse nos observando, sempre à espreita. Os sons eram os piores. Não era apenas o vento entre as folhas. Eu ouvia sussurros vindos de diferentes direções, mas nunca consegui localizar uma fonte. O silêncio entre nós se tornou opressivo, e comecei a perceber que meus amigos também estavam tensos. Um frio inexplicável passou a me envolver, e de repente tive a impressão de que a trilha estava se fechando, como se estivesse viva. Foi então que, por um breve segundo, vi algo entre as árvores. Não sei descrever o que era, uma figura vaga, talvez, ou apenas minha mente pregando peças. Não compartilhei o que vi com ninguém, mas o medo começou a crescer dentro de mim. Lento,
como uma sombra impossível de ignorar. A essa altura, estávamos completamente desorientados. Nenhum caminho parecia certo, e a floresta ao nosso redor parecia diferente de onde havíamos passado horas antes. Era como se ela estivesse viva, moldando-se à medida que avançávamos. As lanternas, que antes iluminavam nosso caminho com segurança, agora começavam a falhar, piscando como se algo interferisse com elas. Cada vez que uma delas apagava por um breve instante, eu sentia meu coração acelerar, esperando o pior. O silêncio foi rompido por passos pesados que não pertenciam a nenhum de nós. Olhei ao redor, mas tudo que via eram as árvores e suas sombras distorcidas. Estávamos cercados por algo invisível, algo que se movia nas trevas, mas nunca se revelava. Um vento frio começou a soprar e o amuleto em minha mão, o mesmo que encontrei mais cedo, brilhou fracamente. As marcas em sua superfície pareciam pulsar com uma energia antiga. Logo adiante, vimos um pequeno claro entre as árvores. Parecia uma saída, uma esperança de fugir daquele pesadelo. Mas ao entrarmos, a sensação de alívio foi substituída por algo muito pior. Estávamos encurralados. Os sons ao redor aumentaram, como se a própria floresta estivesse nos caçando. No momento em que pensei que não havia mais saída, tudo ao nosso redor parou. O som dos passos cessou, e a floresta, que antes parecia viva e em constante movimento, ficou estranhamente quieta. As lanternas, que haviam falhado, voltaram a brilhar com uma luz forte e estável. Foi como se a própria floresta decidisse nos devolver a sanidade, mas algo me dizia que isso não era um alívio, apenas uma trégua temporária. À nossa frente, um caminho se abriu misteriosamente entre as árvores, como se a floresta estivesse nos guiando para fora. Sem questionar, seguimos rapidamente por ele, sem olhar para trás. O medo ainda nos acompanhava, mas o pavor havia sido substituído por uma urgência de escapar. Quando finalmente saímos da floresta, um alívio imediato tomou conta de todos. No entanto, algo dentro de mim ainda não estava certo. As marcas no amuleto estavam agora em minha pele. Dias depois, já em casa, o alívio por termos saído da floresta começava a se firmar. Olhei para as marcas que surgiram em meu braço, os mesmos símbolos que estavam no amuleto. Preocupado, decidi queimar o objeto. Era a única forma de encerrar essa história. Esperei a noite cair e fui até o quintal. Coloquei o amuleto em uma pequena fogueira improvisada e observei as chamas lentamente o consumirem. À medida que o amuleto se desfazia, as marcas em meu braço começaram a desaparecer, como se aquilo que me ligava à floresta estivesse sendo desfeito. Quando o último vestígio de cinza se apagou, o ar ao meu redor pareceu mais leve. A sensação de ser observado finalmente cessou. A floresta havia ficado para trás, e com ela, tudo o que trouxe de estranho. Agora, estava verdadeiramente livre. Eu nunca fui muito supersticiosa, e foi exatamente por isso que decidi participar daquela viagem. Parecia uma boa ideia na época. Uma trilha no fim de semana, uma fogueira à noite, risadas com amigos. A floresta tinha seu charme, mas, desde o momento em que cruzamos a última vila e entramos na estrada de terra, senti algo diferente no ar. Um silêncio estranho, como se o vento estivesse observando a gente, e não o contrário. Quando chegamos à clareira, já era quase noite. As árvores ao redor pareciam torres negras, imponentes, bloqueando a pouca luz que restava do sol poente. Montamos as barracas rapidamente, e enquanto os outros riam e tiravam sarro das advertências que ouvimos dos moradores locais, meu olhar não conseguia se desviar da escuridão que se acumulava entre as árvores. João, sempre o mais falante, começou a contar uma história, algo que eu já tinha ouvido antes de forma vaga, mas que agora, cercada por aquela vastidão de madeira e sombras, parecia um pouco mais real. Ele falava sobre o Guardião da Noite, uma lenda que todos os moradores acreditavam piamente. Segundo a história, em certas noites, esse guardião aparecia para proteger a floresta de intrusos. Sua função, diziam, era julgar os que ousavam entrar em seu domínio. Um conto de terror para assustar turistas, pensei. João contava com um sorriso malicioso no rosto e os outros riam. Eu também ri.
por fora. Mas enquanto montávamos a fogueira e o céu escurecia completamente, não conseguia afastar a sensação incômoda de que estávamos sendo observados. O silêncio da floresta era total. Nenhum pássaro, nenhum inseto, apenas o crepitar do fogo e as risadas dos meus amigos. E então, de repente, me ocorreu. Talvez o guardião não estivesse ali apenas para proteger a floresta. Talvez estivesse ali para julgar algo muito mais profundo dentro de nós. A noite caiu de vez, e o fogo da fogueira lançava sombras dançantes nas árvores ao redor. As risadas continuavam, mas, para mim, algo parecia fora do lugar. Talvez fosse o silêncio sufocante que envolvia tudo, como se a floresta tivesse parado de respirar junto conosco. Por mais que eu tentasse me distrair, algo na escuridão parecia me chamar, sutil, mas presente. Foi quando, do nada, um som distinto surgiu. Não era o estalar da madeira ou o som abafado das folhas caindo, era algo mais profundo. Um farfalhar ao longe, como se algo, ou alguém, estivesse se movendo pelas árvores. Eu vi quando Pedro se levantou sem dizer uma palavra. Ele olhou em direção à escuridão e começou a caminhar, ignorando nossos olhares curiosos. Talvez estivesse curioso, ou apenas tentando bancar o corajoso. Não perguntei. Ele se afastou da luz da fogueira e por alguns minutos nada aconteceu. Eu me senti estranhamente desconfortável, como se uma corda invisível estivesse sendo apertada lentamente em volta do meu peito. Quando Pedro voltou, algo nele estava diferente. Seu olhar parecia vazio, e sua pele mais pálida do que o normal. Sem trocar uma palavra, ele se sentou de volta à fogueira. Eu o observei, esperando que ele nos contasse o que tinha visto. Mas Pedro não disse nada. Foi só quando me aproximei dele que percebi o que ele segurava nas mãos. Um pedaço de galho gravado com símbolos. Símbolos que, à primeira vista, pareciam meras gravuras sem sentido, mas que, olhando mais de perto, tinham algo de profundamente perturbador. Foi naquele momento que senti o primeiro arrepio subir pela minha espinha. Pedro deixou o galho cair no chão e o som ecoou de forma estranhamente alta no silêncio ao nosso redor. Eu quis perguntar o que ele tinha visto, mas o olhar distante que ele mantinha no rosto me fez parar. Algo estava errado. Muito errado. A madrugada avançava e o fogo na fogueira começava a se apagar lentamente. O clima ao nosso redor havia mudado. O silêncio antes reconfortante agora era esmagador. Eu me vi cada vez mais inquieta, como se uma sombra pairasse sobre nós, algo invisível, mas que podia ser sentido. Pedro continuava calado, ainda distante. Era como se algo dentro dele tivesse sido arrancado quando se afastou naquela noite. Não demorou para que os sons estranhos voltassem. Eram mais intensos agora, vindo de todas as direções. Sussurros baixos, incompreensíveis, surgiam das profundezas da floresta. Meu coração batia mais rápido e eu sentia a floresta se fechando em volta de nós. Cada árvore parecendo mais próxima, mais ameaçadora. Eu olhei para João, que até então parecia tão confiante. Seu rosto estava pálido, os olhos inquietos. Ele estava prestes a dizer algo quando, de repente, uma sombra passou rapidamente entre as árvores, tão rápida que quase poderia ser um truque da minha mente. Mas eu sabia que não era. Ela estava lá, observando. Eu senti. Nós todos sentimos. João começou a respirar pesadamente, como se algo o estivesse pressionando. Vi o medo em seus olhos, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Ele começou a murmurar para si mesmo, a voz baixa, incoerente. E então, sua respiração parou por um instante. Seus olhos fixaram-se em um ponto distante e ele sussurrou. Ele está nos julgando. Antes que eu pudesse reagir, a figura que até então parecia apenas uma sombra tomou forma. Entre as árvores, uma silhueta alta, envolta em escuridão, com olhos que brilhavam intensamente. O guardião. Ele não se moveu, mas sua presença era esmagadora. Era como se a própria floresta estivesse viva, conspirando contra nós, pronta para nos devorar. O medo, que até então estava latente, explodiu dentro de mim. Ele nos observava, implacável, e senti que não havia nada que pudéssemos fazer. Nossos piores segredos, nossas fraquezas, estavam ali, expostos diante daquela entidade ancestral,
como se ele soubesse exatamente o que nos assombrava. Não havia como fugir, nem onde se esconder. O guardião permaneceu imóvel, como uma sombra sólida e constante. Seus olhos brilhavam no escuro, mas era como se sua presença fosse mais intensa que qualquer luz. Ele não precisava se mover para nos fazer sentir vulneráveis. Era como se estivesse arrancando pouco a pouco cada um de nossos segredos. E o pior de tudo é que eu sabia que ele já havia começado a julgar. Eu vi o terror nos olhos de João. Ele tentava desviar o olhar, mas era como se estivesse preso. Começou a murmurar mais alto, suas palavras quase sem sentido, repetindo nomes e frases que não faziam sentido para mim, mas que claramente tinham peso para ele. O rosto dele estava pálido, e percebi que ele estava enfrentando algo que vinha de dentro, algo que havia carregado em silêncio por muito tempo, algo que o guardião havia trazido à tona. Foi então que Pedro, o mais afetado desde que tocou aqueles símbolos, simplesmente se levantou e começou a correr para a floresta. Não houve aviso, nem gritos. Ele apenas fugiu. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o som de seus passos desapareceu, engolido pela escuridão. Ele não gritou, nem pediu ajuda. E foi isso que me assustou mais. Eu queria correr atrás dele, mas algo me impedia. Não era o medo de me perder na floresta, mas a sensação esmagadora de que não havia como escapar. Cada passo que eu poderia dar me traria mais perto do guardião, mais perto do julgamento. A presença dele era sufocante. Eu sentia como se estivesse sendo observada em cada movimento, cada pensamento que passava pela minha mente. João, que antes parecia tão invencível, agora estava caído de joelhos, os olhos arregalados e vazios. O guardião o estava confrontando, e eu sabia que seria questão de tempo até que ele não aguentasse mais. Seus segredos estavam à mostra, e ele foi destruído por eles. Então foi a minha vez. Eu senti. Algo dentro de mim começou a se agitar. Algo que eu havia enterrado por tanto tempo, mas que agora estava sendo arrancado à força. Eu não sabia se o que ele queria era nossa alma ou nossos piores medos, mas naquele momento, tudo o que eu queria era sair dali. Então eu corri. Corri como nunca antes. Não havia destino, não havia plano. Eu apenas sabia que precisava fugir. As árvores passavam como borrões, e o som da floresta viva, em movimento, crescia atrás de mim. Mas o mais aterrorizante era que por mais que eu corresse, eu sabia que não conseguiria escapar. O guardião estava me caçando. Eu corri até sentir minhas pernas queimarem e meus pulmões implorarem por ar. As árvores se tornaram uma mancha escura ao meu redor, mas eu não podia parar. O som dos meus passos, antes ecoando por entre os galhos secos, agora parecia abafado, como se a floresta estivesse absorvendo todo o som ao meu redor. A sensação de ser observada nunca desapareceu, e a presença do guardião continuava pesada, mesmo sem que eu o visse diretamente. Minhas mãos estavam arranhadas pelos galhos que tentavam me segurar, e o sangue escorria por meus braços, misturando-se ao suor frio que me cobria. O medo corria livre pelo meu corpo. Eu já não sabia se estava correndo do guardião ou de mim mesma. Eu apenas sabia que precisava sair. Então, inesperadamente, a floresta pareceu se abrir diante de mim, e eu vi a saída. Uma clareira além da última linha de árvores. Minhas pernas já não aguentavam mais, mas a adrenalina me empurrou. Cruzei a linha de árvores com um último impulso, tropeçando e caindo no chão. O silêncio foi devastador. Eu rolei de costas, tentando recobrar o fôlego. A floresta estava às minhas costas, e o guardião, ele não havia me seguido. Não havia mais sussurros nem sombras se movendo. Era só eu, a lua alta no céu e o som distante do vento. Levantei-me lentamente, ainda em choque. Não havia sinal dos meus amigos, nenhum som de Pedro ou João. Eu estava sozinha. Olhei para os meus braços e, para minha surpresa, notei marcas que eu não lembrava de ter feito. Eram os mesmos símbolos que Pedro havia encontrado naquela árvore, profundos, quase como se estivessem gravados na minha pele. Eu tremi. Talvez eu tivesse escapado da floresta, mas não daquilo que o guardião havia me feito. Fui direto para casa, sem olhar para trás. Durante o caminho, o silêncio me acompanhou. Mas diferente de antes, agora o silêncio era inquietante, como se algo estivesse esperando o momento certo para voltar.
A sensação de ser observada nunca me deixou. Mesmo ao chegar em casa, senti como se não estivesse sozinha. Foi quando olhei para meus braços novamente, já dentro da segurança das minhas paredes. As marcas haviam escurecido. Elas pareciam estar se movendo, crescendo, como se estivessem vivas. O pânico tomou conta de mim. Corri para o espelho na esperança de que fosse apenas minha mente pregando peças. Mas ao olhar no reflexo, eu vi. Os olhos do guardião, brilhantes, refletidos logo atrás de mim. Eu percebi naquele momento que o julgamento não havia terminado. O guardião ainda estava comigo, e ele sempre estaria. Chegamos ao acampamento no fim da tarde, com as crianças animadas e ansiosas pela semana que se iniciava. A floresta ao redor parecia densa e imponente, com o sol já se escondendo atrás das copas das árvores. Enquanto montávamos as barracas e organizávamos as atividades, tudo parecia tranquilo. O ar tinha aquele cheiro fresco de mato úmido, típico das montanhas. Parecia o cenário perfeito para um acampamento de verão. Ao amanhecer do primeiro dia, algo incomum aconteceu. Uma névoa espessa começou a se formar sobre o acampamento. De início, parecia uma bruma comum, algo que poderia ser explicado pelo frio da manhã. No entanto, conforme as horas passavam, a névoa permanecia, densa e impenetrável, como se tivesse vida própria. As crianças corriam e brincavam, alheias à estranheza daquilo, mas eu sentia uma inquietação crescendo. Era como se aquela névoa estivesse observando, movendo-se lentamente ao nosso redor, cobrindo cada canto do acampamento. Ainda assim, seguimos com as atividades. Organizei uma caminhada pela trilha principal, tentando ignorar o desconforto que aquela névoa trazia. Conforme o dia avançava, percebi que ela nunca se dissipava. A noite chegou e a névoa ficou ainda mais espessa, tornando quase impossível ver a poucos metros de distância. O silêncio da floresta era perturbador, quebrado apenas pelo som abafado de risadas distantes. Eu sabia que algo não estava certo, mas tentei afastar essa sensação. Essa névoa não era comum, e o dia seguinte traria a certeza de que estávamos lidando com algo muito além do que imaginávamos. Na manhã seguinte, o silêncio era ainda mais denso do que a névoa que nunca nos deixou. Quando me aproximei das barracas, notei algo estranho. Uma das camas estava vazia. Um dos campistas tinha desaparecido. A princípio, pensei que ele pudesse ter se afastado sozinho, talvez explorando algum canto do acampamento por curiosidade. Reunimos rapidamente os monitores para organizar uma busca. Gritamos seu nome várias vezes, mas apenas o eco das nossas vozes respondia. A névoa abafava o som, tornando a floresta ao redor ainda mais opressiva. Enquanto isso, uma outra criança começou a agir de maneira estranha. Suas mãos tremiam e seu olhar estava distante, como se estivesse perdida em pensamentos que não pertenciam àquele momento. Ela descrevia pesadelos que parecia ter vivido na noite anterior. Detalhes perturbadores, muito vívidos para serem simples sonhos, começaram a escapar de sua boca. Ela falou de sombras que se moviam na névoa, de figuras que espreitavam à distância, observando. Ninguém havia mencionado nada semelhante até então. A inquietação que havia sentido no dia anterior começou a se transformar em algo mais profundo. Os sussurros da névoa, que antes pareciam apenas o vento movendo as folhas, agora se intensificavam. Havia uma presença ali, algo que nos cercava e nos vigiava de perto. A ideia de que o desaparecimento da criança e o comportamento estranho da outra estavam conectados àquela névoa começou a crescer. Cada minuto que passava parecia reforçar a sensação de que estávamos sendo observados por algo que não era humano. Eu tentei afastar a paranoia, mas era impossível ignorar os sinais. O acampamento, antes cheio de risos e brincadeiras, agora parecia preso em um silêncio sufocante, onde até mesmo o ar parecia estar carregado de uma ameaça invisível. Conforme o dia avançava, a atmosfera ficava mais pesada. Mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo, todos sabíamos que algo estava muito errado. A névoa parecia mais espessa, como se estivesse se aproximando de nós de forma deliberada. As crianças estavam inquietas, e a sensação de que estávamos cercados por algo sobrenatural era impossível de ignorar. Durante a tarde, as crianças começaram a relatar visões.
Elas falavam sobre figuras distorcidas dentro da névoa, formas que se moviam entre as árvores, observando-as à distância. Cada uma descrevia algo diferente, mas todas compartilhavam o mesmo medo. A névoa estava viva. Não era apenas uma bruma estranha. Ela tinha consciência, estava nos cercando e manipulando. Algumas crianças começaram a chorar, enquanto outras se retraíam, encolhendo-se em silêncio, apavoradas com o que viam. Então os pesadelos começaram a se tornar realidade. As crianças não apenas viam formas distorcidas, mas começavam a reviver seus piores traumas, como se a névoa estivesse escavando as partes mais sombrias de suas mentes. Uma das crianças, em especial, estava profundamente perturbada. Ela dizia estar presa em um lugar que não existia ali, uma floresta distorcida, onde era forçada a reviver algo terrível do seu passado, algo que ela jamais havia contado a ninguém. Os monitores tentavam acalmá-la, mas nada parecia ajudar. Eu comecei a sentir a mesma coisa. Era como se a névoa estivesse entrando na minha mente, plantando sementes de dúvida e medo. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável, e comecei a acreditar que aquilo que estava na névoa não era uma simples alucinação coletiva. Ela não apenas nos cercava, ela nos dominava. Estava se alimentando do nosso medo, crescendo com ele, e não havia como escapar. A situação piorou rapidamente. O pânico se espalhou entre as crianças, e a tentativa de manter a calma se tornou inútil. A névoa estava por toda parte, transformando o acampamento em um labirinto sem saída. As trilhas que antes conhecíamos pareciam desaparecer, e cada vez que tentávamos seguir um caminho, ele nos levava de volta ao mesmo ponto. A floresta havia se tornado uma prisão, e a névoa, a nossa carcereira. As crianças choravam e gritavam, algumas desesperadas, outras paralisadas pelo medo. Os monitores, que deveriam manter a ordem, agora lutavam para manter o controle de si mesmos. Cada passo parecia nos levar mais fundo em uma sensação de desorientação. O tempo também parecia mudar, como se estivéssemos presos em um ciclo interminável entre o amanhecer e a noite, sem saber ao certo quanto tempo já havia passado. Então, um dos monitores, que até então havia mantido a compostura, começou a perder o controle. Ele dizia que a névoa estava viva, que estávamos sendo caçados por algo invisível e que não havia como escapar. Seus olhos estavam arregalados, e ele falava de visões de criaturas espreitando entre as árvores. As crianças ficaram ainda mais aterrorizadas ao verem um dos adultos, alguém que deveriam confiar, sucumbir ao pavor. A tensão no grupo aumentava a cada minuto. Todos olhavam para os lados, esperando que algo surgisse da névoa, algo que nenhum de nós queria ver. O silêncio da floresta, antes reconfortante, agora era opressor. Mesmo os sons comuns da natureza, como o farfalhar das folhas ou o canto dos pássaros, haviam desaparecido. Só restava o som abafado da névoa se movendo ao nosso redor, lenta, implacável. Eu podia sentir a presença, algo que nos observava de dentro da névoa, algo que estava nos puxando, nos forçando a enfrentar medos que não queríamos reconhecer. E quanto mais tentávamos fugir, mais a névoa se apertava ao nosso redor, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Quando a noite finalmente caiu, a névoa parecia ter consumido tudo. Não havia mais distinção entre céu e terra. Estávamos cercados por uma escuridão densa e opressiva, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. A temperatura caiu abruptamente e o silêncio se tornou quase insuportável, como se até o som tivesse sido devorado por aquela entidade que habitava a névoa. Foi então que ela se revelou. No meio da escuridão, uma sombra maior emergiu da névoa, vagamente humana, mas com contornos distorcidos, como se a própria névoa moldasse a sua forma. Não era apenas uma criatura física. A entidade parecia parte da própria névoa, uma extensão viva daquilo que nos cercava. A cada movimento dela, a névoa ondulava, como se fosse parte de um único ser. Era uma presença antiga, algo que existia muito antes de nós e que agora tinha sido desperto. Ela não precisava falar. Sua mera presença transmitia um terror primal, o tipo de medo que eu nunca havia sentido antes. As crianças gritavam e os monitores restantes tentavam fugir, mas cada tentativa parecia inútil. A névoa engolia qualquer um que se afastasse.
Eu vi alguns sendo consumidos pela escuridão, suas silhuetas desaparecendo na bruma espessa, como se nunca tivessem existido. Fui tomado por um único pensamento: correr. Peguei o máximo de crianças que consegui reunir e corri pela floresta. Os sons ao redor eram insuportáveis. Os gritos das crianças que ficaram para trás, os passos abafados de algo se movendo rápido por entre as árvores, e aquele som sibilante que parecia vir da própria névoa. Eu sabia que estávamos sendo caçados. A entidade não tinha pressa. Ela estava jogando conosco, aproveitando cada momento de pânico que conseguia extrair de nós. Foi então que tudo se conectou ao início. Eu me vi correndo, exatamente como no começo da história, o som de algo me seguindo, cada vez mais perto. O pavor me consumia, e a sensação de que não havia saída era esmagadora. Quando finalmente encontrei uma brecha na floresta, parecia quase um milagre. A névoa começou a dissipar levemente ao meu redor, e por um instante, o som voltou. Ouvi o farfalhar das folhas sob meus pés e o canto distante de pássaros. Eu tinha saído da floresta. Estava livre. O alívio tomou conta de mim, mas era uma vitória amarga. Olhei para trás e vi que não havia mais ninguém. As crianças e os monitores que haviam corrido comigo simplesmente desapareceram. A floresta, agora envolta em uma névoa menos densa, parecia engolir tudo o que antes havia lá. Senti um vazio profundo ao perceber que eu era o único que tinha saído. Eu os tinha perdido. Todos eles. E não sabia como ou quando aquilo tinha acontecido. Meus braços estavam sujos e arranhados. Ao olhar mais de perto, vi algo que me gelou por dentro. Símbolos gravados em minha pele. As marcas eram semelhantes às que as crianças haviam descrito. Aquelas que apareciam nas visões dentro da névoa. As linhas eram finas, mas profundas, como se tivessem sido queimadas em minha carne. Ao tocá-las, elas pulsaram, como se estivessem vivas, conectadas à névoa que ainda pairava ao longe. Caminhei para fora do acampamento, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Embora o céu estivesse claro e o mundo ao meu redor parecesse normal novamente, uma parte de mim sabia que nada estava certo. Eu podia sentir uma presença ainda me observando, mesmo longe da floresta. Ela não tinha terminado comigo. A névoa não tinha simplesmente ficado para trás. Algo dela me seguiu. Já em casa, tentei retomar a rotina, mas nada parecia normal. A sensação de ser observado nunca desaparecia. Nos primeiros dias, ignorei o incômodo, tentando me convencer de que tudo tinha acabado, que a névoa, a floresta e os desaparecimentos eram coisas que eu precisava esquecer. Mas, em momentos de silêncio, eu ainda ouvia aqueles sussurros baixos, quase inaudíveis, como se fossem lembranças distantes. Então, uma noite, notei algo alarmante. Ao me olhar no espelho, as marcas nos meus braços estavam mais visíveis. Elas não apenas tinham ficado mais escuras, mas pareciam se expandir lentamente pela pele. As linhas que formavam os símbolos estavam pulsando de maneira estranha, como se fossem parte de algo que crescia dentro de mim. Toquei os símbolos novamente e senti uma leve vibração, como se a névoa estivesse viva embaixo da minha pele. O pânico tomou conta. Corri para a janela e, lá fora, o mundo parecia normal. Até que vi. Uma leve camada de névoa começava a se formar no horizonte. Era fina, quase invisível, mas estava lá, rastejando pela terra, como uma sombra vindo em minha direção. Ela estava voltando, e desta vez não havia como escapar. A névoa tinha me marcado, e eu sabia que, onde quer que fosse, ela me seguiria. O som abafado voltou, aquele sussurro que antes vinha da floresta. Agora ele ecoava pelas paredes da minha casa. A névoa não me deixaria. Ela me encontraria onde quer que eu estivesse, e quando isso acontecesse, eu sabia que a história não terminaria comigo.